é de receber a palavra como ela é. Não queremos adulterar o ensino, não queremos interpretar ao nosso próprio modo. Eu te peço, Deus, que guarde o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor possa levar essa palavra até aquela necessidade que temos, e que o ensino seja realmente útil para a nossa vida. A minha oração, Pai, como tem sido feita em cada domingo, é para que o Senhor abençoe cada igreja, cada templo dedicado ao nome de Jesus, cada pessoa, Pai, que tem falado da Bíblia ou estudado, aqueles que foram, ó Deus, a algum lugar para receber a instrução. A nossa oração, Deus, é para te pedir, dá-nos o conhecimento da verdade, liberta, Deus, os homens do engano, da mentira, dá-nos, ó Deus, condições de entender qual é a vontade do Senhor, e ajude para que o povo que se chama povo teu, para que ele seja uma bênção onde estiver. Faça isso, Pai, entre nós, que sejamos uma bênção em nossa cidade, e que a nossa vida, Pai, seja uma vida de serviço, de amor, de boas obras, e que os homens vejam em nós pessoas que servem ao Deus verdadeiro. Tudo isso, Pai, para a tua glória, para que os homens te conheçam, como nós também te conhecemos. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, abram as Bíblias de vocês na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Eu convido os irmãos ao capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos observar versículo 1 em diante. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos começar a nossa leitura no versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 13. Esse texto, ele é escrito pelo apóstolo Pedro, ele diz a seguinte palavra: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens maus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto então que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa palavra, irmãos, escrita por Pedro algum tempo depois da morte e ressurreição de Cristo, ela tem uma relevância muito grande para nós. Eu quero aproveitar essa palavra dessa noite para encorajar a igreja a viver com consciência daquilo que Deus tem preparado a respeito do futuro. Eu não
sei qual é a sua curiosidade, o seu interesse a respeito daquilo que está para acontecer. Mas, irmãos, não importa o tamanho do seu conhecimento ou quanto você tem procurado, a Bíblia ela diz uma coisa clara, tanto nas palavras de Jesus quanto na palavra dos apóstolos, que Jesus Cristo, do modo como veio uma vez, Ele virá uma segunda vez. Todos os olhos verão a Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus estava subindo aos céus depois de 40 dias na terra, após a sua ressurreição, enquanto ele subia, a Bíblia fala que 2 varões estavam ao lado dele, 2 anjos, e enquanto Jesus subia, as pessoas perguntavam: quando vai restaurar o reino? Quando volta? Esses homens então dizem: do modo como vocês estão vendo Jesus subir, Ele voltará de novo, em um dado momento, que vocês não sabem quando, Ele voltará. Igreja, estamos vivendo na expectativa da volta de Jesus. Como a primeira vinda de Cristo, nascido de Maria, nascido lá na cidade de Belém, assim se dará uma segunda vez, não mais na forma de uma criança, não mais necessitado de cuidado materno ou paterno. A palavra fala que Jesus voltará de novo, em uma vinda gloriosa, onde Ele virá para ajuntar aqueles que são dele, aqueles que guardam a fé, e aqueles que confessam a Jesus como Senhor de suas vidas, e como Salvador também de suas vidas. E essa palavra que Pedro diz, é uma palavra, irmãos, que tem uma motivação muito clara. Jesus Cristo tinha ressuscitado há aproximadamente 35 anos, e já havia infiltrado no meio da igreja alguns homens que diziam que Jesus não voltaria. Eles estavam dizendo assim: esse Jesus não falou que ia voltar? Já se passaram anos e Ele não volta. Alguns homens mais velhos até já morreram, meus pais já morreram nesse período, e Jesus disse que viria e não veio. Então eles começavam a zombar, eles começavam a dizer: tudo continua como sempre foi, isso tudo é mentira, vocês estão acreditando em uma bobagem. Talvez, irmãos, o que eles fizeram naqueles dias é o que alguns ainda hoje fazem: zombam da esperança que o cristão tem, por ignorância, ou por desrespeito, ou porque eles são imprudentes, ou porque eles realmente são escarnecedores que têm se levantado contra Deus de alguma forma. Muitos têm zombado, achando que aquilo que nós acreditamos não é verdade. Mas, irmãos, Pedro disse: eu quero escrever a vocês agora, para lembrá-los, para despertar a mente, para trazer uma recordação daquilo que já está sendo anunciado pelos profetas, por Cristo e pelos apóstolos. Essa é a intenção de Pedro. Pedro não estava falando algo novo, Pedro não estava falando de algo que eles desconheciam, muito pelo contrário. Irmãos, os profetas já falavam da vinda de Cristo como rei. O próprio Cristo disse que voltaria como rei. E os apóstolos andaram de cidade em cidade, dizendo que Jesus voltaria para reinar. E Pedro, quando fala no versículo 1, ele diz: eu já escrevi uma carta, essa é agora a segunda carta, e o meu interesse é lembrar vocês daquilo que vocês ouviram pelos profetas, por Cristo e pelos apóstolos. E a intenção de Pedro era de fato corrigir aquela ideia errada que esses escarnecedores estavam trazendo. Eu abro um parêntese aqui, irmãos, para dizer a vocês o seguinte: sempre houve e sempre haverá aquele que vai zombar das promessas de Deus. E quando falo das promessas de Deus, eu não estou falando de algo assim genérico, algo que a gente não entende, porque às vezes aquilo que é a promessa de Deus é um negócio que ninguém sabe o que é. Fala assim: não, a promessa de Deus, mas que promessa de Deus é essa? A promessa de Deus, irmãos, é que o povo que vive pela fé vai ser restaurado, ele vai ser ressuscitado ou arrebatado em um dado momento, e ele tomará posse daquela cidade que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, que Deus está preparando. Essa é a promessa. E muitos hoje têm zombado disso, não acreditando que Deus assim fará.
Mas eu afirmo a vocês nessa noite, Deus prometeu, e do modo como a primeira vinda de Jesus aconteceu, e é inquestionável, a segunda vinda também o será. Mas alguém pergunta, pastor, qual é esse ensino de Pedro? O que de fato então ele quer dizer? Vamos ler alguns versículos, irmãos. Eu quero aproveitar para tornar bem claro isso na mente da igreja hoje, tá? O versículo 5, a palavra diz assim, observem lá como é interessante, porque deliberadamente ou de maneira intencional, esses escarnecedores se esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo antigo daquele tempo, afogado em água. Uma pausa aqui, irmãos. Olha como que Pedro começa o seu argumento com uma forma clara, incisiva, onde ele não deixa margem de dúvidas. Da mesma forma como a palavra de Deus deu origem ao mundo que nós conhecemos, Pedro diz, por essa mesma palavra, que quando disse haja luz e houve luz, quando Deus der a sua palavra de ordem, Jesus Cristo voltará a segunda vez. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus, quando diz que algo vai acontecer, esse algo acontece. E Pedro, então, ele se apoia na autoridade da palavra de Deus, na autoridade de Deus, que trouxe à existência todas as coisas pela sua palavra. E Pedro, então, vai dizer, as pessoas se esquecem que o mundo surgiu pela palavra autoritária e pela palavra poderosa de Deus. E Deus, então, trouxe tudo à tona pela palavra dele, pela autoridade dele. Então, quando alguém zomba do poder de Deus, se esquece quem ele é, se esquece da autoridade. Não foi algo que precisou de planejamento, não precisou de anos, não precisou de processo. O ato criativo de Deus, irmãos, se dá pela sua palavra. E não se enganem vocês quando leem os Salmos. Os escritores dos Salmos bíblicos, eles confiam tanto na autoridade de Deus que eles dizem, é pela palavra de Deus que a criação é como é pela autoridade de Deus que os animais dão realmente luz aos seus filhotes, e assim acontece. Quando nós contemplamos o trovão, nós nos assombramos. Quando nós vemos a tempestade, quando nós vemos o barulho de uma cachoeira ou das ondas, a gente logo fala, nossa, que terror que isso dá. E da ótica bíblica, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser vista com imponência e poder, muito mais do que essas coisas. E quando nós pensamos na autoridade de Deus, a palavra dele é digna de crédito. A mesma palavra que trouxe esse mundo à existência é a mesma palavra que diz, Jesus voltará a segunda vez. Versículo 7, leiam comigo. Versículo 7 diz, ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra poderosa que criou tudo, têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja o versículo 10. Virá, entretanto, o dia do Senhor como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, como um grande barulho, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão assim desfeitas. Observe essa palavra, irmãos. A palavra de Deus que tem autoridade para criar esse mundo como vemos, é a mesma palavra que diz, Cristo voltará a segunda vez. E Pedro então vai dizer no versículo 7, a palavra de Deus que tem autoridade diz, esse mundo, como nós conhecemos, o céu como conhecemos, a terra como conhecemos, eles serão destruídos. Aquilo que nós conhecemos hoje deixará de ser como é. Parem para pensar, irmãos. A palavra que Pedro diz é que o mundo tal como nós o conhecemos, ele não existirá mais. Palavras como desfeito, derreterão, abrasado, incendiado,
São palavras que Pedro usa para dizer que esse mundo, no ato da vida de Jesus Cristo de novo, ele deixará de ser como é. Será o dia do juízo de Deus, quando essa terra será então alvo do juízo e do castigo do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós falamos desse assunto, muito medo, pavor ou até desconfiança passa pela mente das pessoas, porque nós construímos casas assim, a gente acha que elas vão ficar de pé para sempre, ou a gente conhece um lugar bonito e fala, não, vai ficar intocado para sempre. Mas não se enganem, irmãos, essa terra está contaminada, essa terra está maculada pelo pecado e pela maldade. Se vocês já leram o livro do Gênesis capítulo 3, quando a Bíblia narra ali a entrada do pecado e da maldade no mundo, Deus fala para Adão, por sua causa a terra inteira está amaldiçoada. A criação inteira. Significaria dizer que o mal não entrou apenas e está ali porque alguns homens praticam mal e outros supostamente não praticam. Deus não diz isso. Deus diz, Adão, a criação inteira foi contaminada, e por isso então a terra vai produzir espinho, vai produzir praga, e você agora vai ter que suar para ganhar o seu sustento. Você agora vai ver como que vai ser difícil tirar o seu sustento da terra, porque quando, irmãos, a maldade entra nesse mundo, ela corrompe tudo. E Deus é santo e perfeito, e Deus diz, toda maldade um dia será julgada e castigada. E é por isso que Pedro diz, os céus que agora existem e a terra pela palavra de Deus estão sendo guardados, estão sendo colocados como em uma caixa, como uma grande arca, um tesouro, para o dia preparado por Deus. Daí afirmo para vocês, irmãos, esse mundo, ele não deve ser alvo do nosso amor. Esse mundo, irmãos, ele deixará de ser como é. Nós não podemos nos apegar nele, em primeiro lugar, porque ele é mau e corrompido. Ele não é agradável aos olhos de Deus como é, porque a maldade dominou todas as áreas. O mundo tem sido alvo da maldade, não apenas a maldade dos homens. O universo está em colapso, irmãos. A natureza está confusa e bagunçada. O mal tem atingido não apenas os homens, mas os animais. A gente tem sofrido catástrofes, tragédias. Pessoas têm morrido por tsunamis, terremotos, por fome. Alguns lugares têm frio demais, outros têm calor demais. Alguns têm água demais, outros têm água de menos. Alguns lugares têm tragédia sobre tragédia. E a pergunta que faço é, vocês acham mesmo que Deus criou esse mundo desse modo como é? Se você disser que sim, eu digo para você que ele disse que não. Porque quando Deus criou todas as coisas, no final de tudo ele disse, tudo é muito bom, é tudo muito bom e perfeito. Mas quando a maldade entra no mundo, pela desobediência do homem, tudo se perde. Esse mundo deixará de ser tal como é. Venha comigo, versículo 8. Versículo 8 e 9. E quero mostrar para vocês um pouco mais do ensino de Pedro. Ele diz, há todavia uma coisa, amados, que vocês não podem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não atrasa, não se demora na sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para com todos, não querendo que nenhum homem pereça ou morra e sofra castigo eterno, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vejam como que Pedro segue uma linha interessante de ideias. A palavra de Deus tem autoridade, e é na autoridade da palavra que diz Cristo voltará. Quando Cristo voltar, a criação então receberá o juízo justo de Deus. E agora, na continuidade do ensino, Pedro diz, bem, alguém vai dizer então, mas Pedro, já que a palavra de Deus tem essa autoridade, já que esse mundo vai sofrer o juízo de Deus, quando isso vai acontecer? Porque está demorando, já passou 30 anos, 40 anos, quando vai chegar? Pedro usa, irmãos, uma ideia que traz uma certa confusão para nós. Ele diz, olha, o
o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Para Deus, 1000 dias seria como um ano. Já confundi. Um dia seria como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá vendo? É confuso mesmo. Para Deus, irmãos, não é como para nós. Você fala, mas o tempo de Deus já passou 30 anos. Irmãos, a pergunta é: Deus segue essa contagem de anos? Deus segue esse negócio de 24 horas? Pedro está dizendo, Deus não se limita a essas coisas. O tempo de Deus é diferente. Não espere que Deus vai fazer tudo no seu tempo, porque Deus tem o tempo dele de fazer as coisas. Mas Pedro então vai explicar: o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Vocês até acham que Deus está se demorando, mas ó, Deus não demora não, e pelo contrário, Ele está sendo paciente. Deus está sendo, irmãos, paciente. E sabe por que Deus é paciente? Deus está dando oportunidade aos homens, para que os homens se arrependam. Igreja, Deus não está esquecido das coisas que Ele prometeu. Deus não disse algo errado e Ele abandonou esse plano. Na verdade, nós estamos querendo que as coisas sejam do nosso jeito, do nosso tempo. E provavelmente a igreja, lá no dia de Pedro, ela já queria que Cristo tivesse voltado e o mundo destruído. É o mesmo que a nossa geração hoje quer. Nós pensamos assim: por que Cristo não volta logo? Por que o juízo de Deus nesse mundo mal não começa logo? E nós estamos pensando nisso. Mas Pedro não pensava dessa forma, porque Pedro compreendeu que o tempo que Deus está dando é, na verdade, um tempo de oportunidade para que os homens se arrependam. E aqui está algo indispensável para todos nós. A vontade de Deus, irmãos, é o arrependimento dos homens. Deus está comunicando uma mensagem aos 4 cantos da terra, dizendo: Deus está perdoando pecados, Deus está sendo paciente. Mas o que Deus afirma para todo homem é: todo homem, toda mulher, em qualquer lugar do mundo, precisa se arrepender. A palavra arrependimento, irmãos, significa mudar a sua mente, mudar o seu coração, mudar as suas intenções. E a mensagem de Deus, e Paulo já disse ela lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, quando ele fala: Deus está avisando aos homens que os homens têm que se arrepender, porque há um dia preparado em que Jesus virá e Ele vai julgar todos os homens. E a palavra bíblica, irmãos, é a seguinte: o homem que não se arrepende do seu pecado, da sua maldade, o homem que não muda o modo como vê a vida, o homem que não deixa as coisas ruins dessa vida, os crimes, as mentiras, as falsidades, e se volta para Deus em uma vida de submissão, a palavra fala que para essa pessoa não há esperança. Irmãos, sem arrependimento, sem mudança de mente, de coração, homem nenhum pode herdar o reino de Deus. Alguém diz: ô pastor, você é corajoso de falar isso, quem te deu essa autoridade? É a autoridade da Bíblia, irmãos. Jesus Cristo disse no livro de Lucas, capítulo 12 e 13: se vocês não se arrependerem, todos, sem distinção, vão perecer eternamente. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Onde não há humilhação, onde não há abandono, onde não há mudança de mente, o reino de Deus não pode ser alcançado. A grande verdade, irmãos, é que nos incomoda ouvir a Bíblia dizer que todos somos pecadores, que todos precisamos mudar o caminho da nossa vida, que é necessário haver um momento da nossa vida em que nós vamos admitir que nós não somos perfeitos, que nós não somos justos aos olhos de Deus, que eu não sou bom o bastante para herdar o reino de Deus pelos meus méritos, porque a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 64, que a justiça do homem é como um trapo imundo. E Romanos 3 diz que não há um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há homem bom aos olhos de Deus.
Homem perfeito não há. E se nós não somos perfeitos, irmãos, significa que nós somos imperfeitos. Se nós cometemos pecado, significa que nós somos pecadores. Se nós praticamos maldade, significa que nós somos maus. E se nós temos esses adjetivos em nossas vidas, significa que nós precisamos de arrependimento. E se alguém acha que não precisa de arrependimento, pela autoridade das Escrituras eu digo, jamais herdará o reino de Deus. E é isso que Pedro vai dizer. Deus está dando oportunidade para que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Se arrependimento não fosse necessário, tão pouco tempo seria necessário. Se arrependimento não fosse exigência, Deus não estaria dando tempo. E é por isso que essa noite eu afirmo, irmãos, se humilhem diante de Deus. Reconheçam-se como pecadores. Reconheçam-se como necessitados. Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Deus tem pavor do orgulhoso. Deus tem pavor da pessoa altiva. Deus ama aquele que se prostra e se humilha, dizendo: Deus, eu sou pecador e reconheço que preciso de perdão. Nessa noite, irmãos, Pedro nos ensina, pela autoridade da palavra, Jesus voltará a segunda vez. Quando Ele voltar a segunda vez, o juízo de Deus cairá sobre essa terra. Mas por que esse dia não aconteceu? Porque em terceiro lugar, Deus está dando oportunidade para que os homens se arrependam. E o versículo 10, leia comigo. Versículo 13, perdão, irmãos. Versículo 13 diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar justiça. Olha que palavra preciosa. Pedro, depois de dizer que o mundo sofrerá esse juízo, ele diz: um novo céu e uma nova terra tomarão lugar entre nós. Ah, irmãos, quando fala novo, está falando de algo inédito. Quando fala novo, fala de algo que nós não conhecemos. Quando fala de algo novo, fala de algo superior àquele que existe. Quando fala novo, fala de algo que é muito superior. Pedro está dizendo: esse mundo, ele vai dar lugar a outro que você não é capaz de imaginar. Um novo céu vai surgir, uma nova terra vai surgir, muito melhorado. Olha que bela promessa, irmãos. Se o mundo que nós habitamos hoje é um mundo corrompido pela injustiça, Pedro diz: o novo céu e a nova terra será um lugar onde habita justiça. Será um lugar onde habitará a justiça. Já imaginaram como seria nosso mundo sem maldade? Já imaginaram, irmãos, se nós habitássemos hoje esse mundo e se ele não tivesse pecado, crime, corrupção, maldade, homicídio, roubo, essas coisas? Esse mundo seria maravilhoso se a maldade não tivesse contaminado esse mundo. E a promessa de Pedro é: aquele que se arrepende, ele terá a oportunidade de morar num novo céu e numa nova terra, onde há justiça. Esse é o ensino da palavra para nós essa noite. A vinda de Jesus é inevitável, irmãos. Pode parecer que está demorando um pouco, mas não está. Deus, Ele tem dado oportunidade aos homens. Mas quando chegar o dia apropriado, Jesus voltará, resgatará os que são dele. Esse céu e essa terra sofrerão o juízo de Deus. Mas alguém pergunta: pastor, e o que eu posso fazer em relação a isso? Como que isso pode mudar a minha maneira de viver? Eu quero te mostrar o versículo 11 e 12. E vou concluir mostrando esses dois versículos. Eles dizem: visto que todas as coisas serão assim desfeitas, veja o versículo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando ansiosamente a vinda do dia de Deus.
A palavra de Deus nos diz que quando nós tomamos conhecimento desses eventos, nós precisamos viver de forma coerente com esse ensinamento. Já que isso é o que vai acontecer, vivam uma vida de procedimento santo. Vivam uma vida exemplar. Sejam pessoas piedosas que respeitam a divindade. Esperem com ansiedade esse dia. Sabe, irmãos, todo homem que espera o retorno de Jesus, ele certamente esperaria esse dia preparado. Ele esperaria com ansiedade esse dia, como alguém que é ansioso que está. Conta os dias para que chegue logo. Porque para nós que cremos, esse não é um dia de tristeza ou de dor. Para nós é um dia de expectativa, irmãos. Não porque nós somos bons, não porque a gente é aquele povo metido que pensa, eles acham que vão entrar no céu, porque eles são bons, porque ficam na igreja. Não é por isso, irmãos. A salvação não reside nisso, reside no arrependimento. O homem que vive uma vida de arrependimento e humilhação, e vive uma vida de fé na pessoa de Jesus, é uma pessoa que pode viver com essa esperança. Mas o homem que espera esse dia, ele precisa viver em santidade, precisa viver uma vida digna. Igreja, viva uma vida digna. Tenha um procedimento santo e exemplar. Não seja motivo de escândalo. Não seja motivo de vexame. Não seja uma pessoa que vive de forma incoerente. Se você tem a esperança do retorno de Cristo, procure viver como quem se prepara para que aquele dia seja um dia que você vai estar pronto para Ele. Aí você diz, poxa pastor, mas e se eu morrer antes da volta de Jesus? Vá até a sepultura em dignidade. Seja velado em honra. Que sua história seja uma história digna, uma história de respeito aos homens, uma história de respeito a Deus, uma história de humildade, não de orgulho. Normalmente, quando nós esperamos alguém que vai chegar em nossa casa, nós tentamos manter a casa limpa, organizada, a gente tenta colocar os meninos lá organizadinhos, bonitinhos, a gente guarda os brinquedos, a gente prepara uma coisa boa para oferecer, a gente põe uma roupa legal, porque a gente quer ser recebido assim. Não é assim que a gente é, irmãos? A volta de Jesus precisa ser do mesmo jeito. O homem que espera a volta de Jesus precisa estar preparado para aquele dia. Isso demonstra que nós nos incomodamos. Isso demonstra que nós consideramos a vida dele uma vida preciosa. E que eu quero que ele me encontre da melhor forma possível. Cristo vai voltar. Se prepare para esse dia. Vamos orar, irmãos. Oh Deus, Teu nome é santo e digno de glória. O Senhor é um Deus perfeito, Pai. O Senhor é justo nos Teus ensinamentos, e a Tua palavra tem autoridade. Eu te peço que a palavra escrita através de Pedro, que ela penetre o nosso coração, Deus, que ela nos motive, que ela nos prepare, que ela nos inspire à santificação. O Senhor sabe, Pai, quais são as nossas lutas. O Senhor conhece nossos pecados, aqueles que os homens desconhecem. O Senhor sabe, Deus, aquilo que tem caminhado dentro de nós, aqueles pensamentos ou hábitos ruins que nos trariam vergonha se fossem conhecidos dos homens. Perdoa nossos pecados, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida digna, uma vida preparada para o encontro com o Senhor. E eu te peço nessa noite, Deus, leva todos nós aqui ao arrependimento e à humilhação. Não permita, Pai, que o orgulho domine a nossa vida. Não permita, Senhor, que nós sejamos pessoas orgulhosas e soberbas, pessoas autossuficientes que se consideram boas e dignas de alguma coisa pelo que fazem. Ajuda-nos a entender que é no arrependimento e na fé que está a nossa salvação e a promessa da vida eterna. Salva vidas, Deus. Salva vidas e usa-nos como um instrumento para levar essa mensagem para os povos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.